Tudo que eu vou falar aqui tem muito a ver com a nossa família, essa aqui, independente da família sanguínea, mas essa família. E eu agradeço muito e tenho muito orgulho, porque faz parte dela uma pessoa muito especial na minha vida e na vida da família toda, que é a minha esposa, Maria da Penha. Eu preciso dizer o seguinte, o que a igreja, essa igreja, ao longo da nossa vida, que estamos aqui quase há 3 décadas, entramos nessa igreja quando ela estava dando os primeiros passos, no 5º ou no 4º mês, que ela começou a florescer aqui. Bom, então minha esposa e eu, conversamos, e o que aconteceu na nossa vida, e que eu acho que de uma forma ou de outra nós queremos passar, é a seguinte: primeira coisa, que a vida cristã que nós aprendemos aqui é uma vida mais de conquistas e também e sobretudo de renúncias. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Segundo ponto, nós aprendemos que temos que ancorar a nossa vida e o nosso caminhar baseado em convicções e não apenas em sentimentos. E aqui nós aprendemos isso ao longo do tempo. Outro ponto. Não basta, irmãos, esse nos tocou muito a mim e a minha esposa, não basta conhecer a Deus. Deus é algo que tem que ser provado, nós precisamos prová-lo na nossa vida. Outra coisa, e agora eu me lembro da minha neta, que está sentadinha ali, a Maria Luísa, que é o seguinte: nós pedimos, mas precisamos pensar também o seguinte, no que entregar, nós precisamos aprender a entregar. E pelo amor de Deus, não vamos fazer como a Malu, que a gente entrega uma coisa para ela, daqui a pouco diz, não, isso é meu, e toma de novo. Então, com Deus não é assim, precisamos entregar cada vez mais, porque estamos entregando na melhor mão possível que existe. Aqui também a gente aprendeu a ser gente, ou seja, a lidar com pessoas e as coisas, mas não a lidar com pessoas e as coisas com base no meu coração ou na minha mente. Lidar com pessoas e coisas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Era isso que nós queríamos compartilhar com vocês e que ao longo, repito, desses quase 30 anos, aprendemos. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus no livro de Colossenses, você não precisa abrir, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visível e invisível, sim, todas as coisas começaram nele e nele encontram o seu propósito. É exatamente dessa forma como a gente se percebe e como a gente pensa a respeito da nossa comunidade. A SEM nasceu antes da fundação do mundo, nasceu no coração daquele que é onipotente, onipresente e onisciente. A SEM faz parte do corpo de Cristo em Foz do Iguaçu, é família, parte da família de Deus. E a gente, desde a nossa fundação, a gente nasceu com o propósito de servir ao Senhor, servir aos irmãos e servir a nossa cidade. São 28 anos fazendo isso anualmente, semanalmente, diariamente. E a história da nossa igreja é uma história muito bonita, que teve início com grupos pequenos, células, 1, 2, 10, 15 pessoas, e que resolveram, depois de um tempo de caminharem juntos, resolveram estabelecer juridicamente uma instituição, uma comunidade, dar voz no sentido social, no sentido eclesiástico. Então, no dia 14 de novembro de 1991, foi feita a ata de fundação da nossa comunidade. De lá para cá, a gente tem tido uma história marcada por muitas realizações.
não nossas, mas realizações de Deus através da vida de cada irmão que está aqui, que passou por aqui. São anos de oração, anos de fé, anos de relacionamento, anos de planejamento, anos de estratégias e anos de muitas ações, muitas e muitas vidas convertidas, cuidadas, treinadas e enviadas por essa igreja. Crianças dedicadas ao Senhor, uma série, inúmeros casamentos realizados pela SEM, pelos pastores dessa comunidade, na comunidade, não nesse prédio, mas na comunidade e fora da comunidade também, como sempre fizemos. Então, uma igreja que trabalhou durante muitos anos e tem trabalhado até hoje com formação de líderes, missionários e pastores. Eu não sei se todos lembram, mas durante muitos anos, não só fundamos, como até hoje existe um seminário chamado CEAMID. O CEAMID nasceu dentro da igreja, junto com a igreja. E foi justamente nesse seminário misto teológico onde eu me formei em 1993. Então, o fruto do trabalho de evangelização da SEM atingiu a minha vida, a vida do meu irmão e da minha irmã. Os meus pais já eram convertidos quando a gente chegou nessa comunidade, mas eu não. E desde lá, irmãos, desde 1991, aliás, desde antes disso, a gente tem apoiado missões e missionários, e apenas para que os irmãos entendam um pouco de onde nós começamos e por que chegamos aqui, nós trabalhamos com missionários, apoiamos missionários em lugares como Austrália, México, Paquistão, Londres, África, Bolívia, Brasil, Paraguai, Argentina, entre outros países. E nessa jornada, trabalhando pelo reino de Deus, sempre procuramos servir a nossa comunidade local. Sempre ela teve relevância na nossa vida e no nosso ministério. Sempre a tratamos como prioridade. E foram diversos acampamentos, congressos de música, congressos de família, conferências missionárias, congressos de liderança, acampamentos de adolescentes, de jovens, crianças, Marcha para Jesus e uma série de outros eventos. Trabalhamos sempre com ação social, através da missão. Alguns de vocês lembram, durante muitos anos a comunidade ficou responsável à frente, eu estou falando de mais de 20 anos, de instituições como a CDD, Albergue, Grupo de Escoteiro Cataratas, Associação Jovens Livres, que era uma casa de recuperação para dependentes. Além dessas instituições, também sempre apoiamos os ministérios dentro da igreja, conforme eu estava dizendo. Sempre desejamos que os irmãos fossem frutíferos aqui também no nosso meio. Por isso, investimos em células, ministério de música, intercessão, eventos, formação cristã, adolescentes, jovens, pessoal da recepção, escola bíblica dominical, pessoal do coral, arte, dança e algumas outras parcerias, a exemplo dos Gideões Internacionais do Brasil, Jocum, JV, OM, parceiros de um bom tempo. Tudo isso faz parte de quem nós somos, de como nós começamos, do propósito que entendemos que Deus nos deu como corpo de Cristo. Como vocês podem ver, a nossa existência tem tudo a ver com servir Deus e servir o próximo, buscando amar essas pessoas conforme Jesus nos tem amado. É isso. E isso, amar a Deus e amar as pessoas como Jesus nos tem amado, tem um nome, chama-se graça. Graça. Não é mérito, é graça. É por Deus, é para Deus, é por causa dEle. E é Ele que faz. Queridos, estou terminando. Sempre nos propusemos a ser um lugar de restauração de vidas, esperança, comunhão, um lugar de santidade, um lugar de unidade, um lugar de valorização das pessoas, não importando quem elas são, de onde elas são, o dinheiro que elas tenham, a influência que elas tenham.
para nós todo mundo é igual. Sempre nos propusemos a ser um lugar onde Deus é reconhecido e adorado, mas também um lugar onde Deus pode derramar a sua glória e a sua verdade. E Ele ainda não terminou, Ele não concluiu todas as promessas dEle entre nós. Isso que eu relatei até agora tem a ver com o que vivemos do início até alguns anos. A história não para. Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro, mas nós não somos caranguejos, nós caminhamos para frente, amém? E eu gostaria de convidar o pastor Jimmy, não para falar do passado, que nos dá a base, mas para falar de hoje. E o pastor Clebson vai falar do nosso futuro, amém? Amém, queridos. Mais uma vez, bom dia para todos, que Deus nos abençoe. Eu quero ler um texto com vocês, antes de falar aquilo que eu queria colocar. No livro de Isaías, só 2 versículos, tá? Isaías 43, versículos 18 e versículo 19. Diz assim: mas agora o Senhor Deus disse a seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês verão, prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Este texto, de fato, é uma palavra profética que aconteceu com Jesus, que se referia a Jesus, e que veio logo após de Deus libertar o povo de Israel da invasão da Babilônia. Só que eu acho que este texto também pode se aplicar a gente. Coisas maravilhosas Deus fez no nosso passado, na nossa história, como nós temos ouvido. Deus fez da cena um instrumento de glorificação de seu nome. E como nós temos ouvido o pastor Serneto falar, Deus tem usado esta comunidade para que muitas coisas poderosas aconteçam na nossa cidade e na vida de todas as pessoas que aqui estão, que fazem parte desta comunidade. Porém, eu entendo que nós não podemos ficar admirando aquele passado, paralisados com aquilo que aconteceu, que coisa legal, que maravilhoso, tal. E nos esquecer que nós estamos em um presente, que nós devemos reagir diante das situações que estão acontecendo. É preciso que nós continuemos a caminhar em obediência a Deus nosso Pai, para que através de nós, Deus continue a manifestar sua graça, sua glória, sua verdade na vida de todos aqueles que não conhecem. O objetivo de nós, o propósito que Deus tem com nossas vidas, apenas é que nós seamos luz e sal para este mundo. Esse é o único propósito que Deus tem. Esse é o único objetivo que Deus tem, é salvar a humanidade das garras do inferno. E para isso que Deus chamou a você e a mim. Para isso que Deus entregou seu Filho na cruz, para que nós sejamos salvos e nós possamos ser instrumentos de reconciliação. Que as pessoas que não o conheçam possam vir a conhecê-lo. E conforme essa promessa que nós lemos nesse texto, a segunda parte diz: pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Deus está trazendo um renovo sobre nossas vidas. É bem certo que Deus está abrindo novas rotas, novos caminhos de avivamento, de despertamento em nossos corações. Você pode ter pensado, pode estar pensando: puxa, há frieza espiritual na igreja, há frieza espiritual em nossas vidas. Pode isso ter sido um fato em sua vida, ou pode estar sendo um fato em sua vida. Porém, Deus quer fazer coisas novas hoje, agora. E Ele está fazendo isso agora em nossas vidas. Ele está derramando de novidade, de graça novedosa sobre nossas vidas. Ele está derramando de seu Espírito para transformar, para quebrar nossos paradigmas, para transformar nossa vida e nos levar a um nível de intimidade muito mais profundo, muito mais poderoso daquele que nós já vivemos. Hoje, é hoje. Ele está fazendo isso em nossas vidas. Nós, como comunidade, hoje, ainda estamos atuando em várias frentes. Como já foi mencionado, nós continuamos treinando, capacitando nossas crianças, nossos jovens,
os adultos, para essa tarefa de evangelização, para essa tarefa de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. Mas também estamos atuando fora de nossas paredes. Nós fomos chamados para trabalhar fora destes muros. Este lugar é um lugar de treinamento, mas nosso trabalho é lá fora. E nesse trabalho para fora, nós estamos com UPA, servindo as pessoas que nem nós conhecemos talvez, servindo as pessoas que de repente estão passando por momentos bem delicados de saúde, de angústia. E os irmãos estão levando uma palavra de consolo, de coragem, uma palavra de conforto, mas não só isso. De repente estão suprindo uma necessidade imediata de alimentação. Há anos também, irmãos, que nós estamos apoiando o Núcleo Criança de Valor e continuamos fazendo, tentando suprir as necessidades que o núcleo precisa, sabendo que são 120 crianças que são assistidas de segunda a sexta-feira, mas aos domingos, a cada 15 dias, a comunidade realiza um trabalho de evangelização junto às crianças daquele bairro lá no Jardim América. Usamos a estrutura do Núcleo Criança de Valor para ministrar crianças que estão em situação de risco, para levar uma palavra de evangelização para essas pessoas, para ter um tempo de comunhão com essas pessoas, para jogar uma bola com essas pessoas ou com essas crianças, mas não só isso. Levamos também um alimento para essas crianças, a gente toma café com essas crianças, conversamos com essas crianças. Então, a comunidade hoje continua realizando as tarefas para as quais ela foi chamada. E por último, irmãos, até aqui nós temos chegado, né? Com a ajuda e com a graça de Deus. Como Samuel dizia, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Amém, queridos? Que nós possamos continuar. Vou passar para o pastor Kleber. Aleluia. E que nós sejamos conhecidos como uma igreja fervorosa, que tem profundidade na palavra de Deus. Eu creio que Deus, nós cremos, com o conselho pastoral, nós cremos que Deus quer trazer para a nossa comunidade um tempo de renovo, um tempo de profundidade com o relacionamento com Ele. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E nessa cidade existe um corpo de Cristo. Ela representa Cristo. Ela tem um futuro glorioso. Nós temos um futuro glorioso. Eu creio que Deus tem nos chamado para exercer o reino de Deus nessa cidade. Uma igreja que está pronta para manifestar esse reino nessa cidade. Não só em palavras, mas em atitudes. Nós já vimos tantas coisas que foram relatadas pelos nossos pastores. Coisas que nós já temos feito, mas o Senhor, creio que existe aqui muitos outros dons, muitos outros serviços que vão abençoar essa cidade, eu creio. E nós queremos profetizar isso para essa igreja. Muitos ministérios novos surgirão daqui para frente. Muitas coisas novas o Senhor fará através de nós. Por quê? Porque nós somos a esperança da glória, irmãos. Nós somos a esperança da glória. Colossenses 1:27 diz que nós somos a esperança para esse mundo também, porque esse mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Você e eu vamos manifestar a presença de Deus nessa cidade. Amém, queridos? Nós vamos fazer isso. Cristo habita em nós. E se Ele habita em nós, essa igreja, desde a sua fundação, ou desde a fundação do mundo, como foi falado pelo pastor José Ernesto, nós temos uma missão, e Cristo pode e deve e vai fazer, vai habitar em nós ricamente pela fé. Nós estamos alicerçados, enraigados nele, no amor dele, a fim de que a gente possa levar a nós e os outros a compreenderem mais do amor, da largura, da profundidade, da altura desse grande amor de Deus. Esse amor que excede todo entendimento, esse amor que nos traz a plenitude da presença de Deus, Efésios 3:17-19. Então, irmãos, esse é o nosso destino e essa é a nossa missão. Enquanto Cristo
a cada dia pelo Espírito acrescenta, vai trazendo pessoas novas, vai trazendo pessoas que vão se entregando a Ele. Domingo que vem nós temos 6 pessoas que vão se batizar, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Alguns estão aqui, fique em pé, você que vai se batizar domingo que vem. Alguns estão aqui, cadê os irmãos aí? Aí, mais 3, tem mais 3 por aí. Glória a Deus. Deus nos prometeu que faria isso todos os dias. O Espírito Santo acrescentará todos os dias. O nosso destino é glorioso, não por nós mesmos, mas pela graça de Deus, como foi falado. Efésios 5 fala que Cristo amou você, Cristo amou esta igreja, e se entregou por ela. Ele purificou, Ele está purificando, Ele está lavando mediante a palavra, para apresentar, irmãos, esta igreja, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, santa e inculpável. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Jesus fará. Somos uma igreja que revela na prática às potestades, ao mundo, o projeto de Deus, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos expressar os dons, porque temos o Espírito Santo de Deus, e esses dons vão servir, e continuarão servindo a essa cidade, irmãos, e com mais intensidade isso vai acontecer. Mateus 28, 19, Atos 2 diz que cheios do Espírito Santo, nós vamos discipular nações. Diga isso para o seu irmão, nós vamos discipular nações. Aleluia. Nós estamos sendo equipados. Você tem uma armadura, você está completamente revestido de Jesus. Você tem uma armadura intransponível, o diabo não pode te tocar, e nessa força e nesse poder, nós reinaremos com Cristo, Romanos 7,17, e é em vida, irmãos, nós traremos o reino para esse mundo, nós faremos com que esse reino se concretize, a vontade de Deus se estabeleça nessa cidade, amém, queridos? Há muita coisa que você olha nessa cidade e fala, aqui não tem vontade de Deus, aqui não tem vontade de Deus, aqui não tem vontade de Deus, mas nós vamos declarar, aqui será a vontade de Deus. A vontade de Deus se estabelecerá nesse lugar, através da minha vida, através dessa igreja. E 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz, e todos nós, com a face descoberta, contemplaremos a glória do Senhor, segundo a imagem que eu e você estamos sendo transformados, de glória em glória, cada vez maior, que vem pelo Espírito Santo. Essa transformação nos dá aquela sensação de noiva de Cristo, dizendo, Maranata Jesus, Maranata Jesus, vem Senhor, vem com o teu reino, e que então, 2020 e anos seguintes, nós sejamos conhecidos por todos, como uma igreja fervorosa no Espírito, e profunda na palavra de Deus, amém, queridos? Deus abençoe. Irmãos queridos, essa igreja é uma bênção, foi uma bênção que está sendo, continuará sendo, porque ela possui o Espírito de Deus, que é o que renova todas as coisas. Sabemos que a igreja real é formada pela filiação aprimorada, perfeita, numa entrega total ao Senhor Jesus. Novos céus e nova terra. Isto está escrito em 2 Pedro 3,13. É a vitória final. De toda maneira, nós estamos com as mãos, mas sobretudo com o coração, que é onde atua o Espírito de Deus, para haver realmente aprimoramento, alguma coisa. Eu gostaria de, ao pensar nisso, na igreja, às vezes me vem uma reflexão e eu aproveito, porque enaltece ao Senhor, não a mim. É um dom que muitas vezes aqui foi falado, até pelo pastor Cleverson,
falou agora também. E eu disse: Senhor, eu vou falar o que eu escrevi. Diz assim: contigo no barco, quero sentir a plenitude deste poder tão grande, provar as delícias reservadas para mim, suportando cada dia os novos desafios com a mais pura intenção de te agradar, Senhor. Como é bom saber que nada é por acaso, pois prometeste dar alívio aos que creem que não és homem para mentir. Isso é o que me basta, não importa a fúria das ondas do mar, porque sei, ó meu Jesus, que estás comigo no barco.